Ora então, olá e bem-vindos ao vídeo sobre séries numéricas. Ora, a parte que falta da cadeira envolve séries. Como isto é uma matéria bastante nova, os vídeos vão passar a ser mais curtos e cada vídeo vai tratar de menos assuntos. Portanto, este vai ser um de 3 vídeos sobre séries numéricas. Neste aqui, vamos fazer um bocadinho de generalidades. Portanto, as primeiras definições e as propriedades gerais. E, sobretudo, alguns exemplos mais simples. Está bem? Pronto. O que são séries numéricas? Isto vem da necessidade de dar sentido a uma soma infinita de números. O numéricas é de números. Mais tarde, portanto, uma coisa assim deste género. Tenho uma certa sucessão e quero dar um sentido à soma de todos os termos da sucessão, começando no primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. A ordem, por vezes, é importante. Portanto, queremos dar um sentido. Portanto, a pergunta é, que sentido dar a isto? Se é que faz sentido dar algum. Que sentido dar a isto? Portanto, a isto chamarei, quando fizer sentido, não é? O somatório de 1 até infinito dos uns. Está bem? Portanto, um certo sentido é isto que queremos tratar. Portanto, numéricas é porque cada um destes elementos é um número. Mais tarde, está bem? Mais tarde, veremos, ainda nesta cadeira, séries de potências, está bem? Onde tenho séries de funções que são, cada uma das funções é uma potência, séries de potências. Termina-se a cadeira com séries de Taylor, que tem a ver com o polinómio de Taylor que vimos aqui há umas semanas, e noutras disciplinas verão algo importantíssimo e com imensas aplicações, que serão as séries de Fourier. Até vos aconselho, portanto, do que está aqui, aquilo que vos interessará mais e que será mais aplicado será isto. Não daremos nesta cadeira, mas se tiverem curiosidade, aconselho-vos a procurarem no Google, preferência sempre em inglês, porque a informação é mais fidedigna, Fourier Series, e vão ver as imensas aplicações disto. Portanto, isto verão no segundo ano. Está bem? Muito bem, mas fora a parte desta divagação, queremos dar para já um sentido a isto, não é? E a ideia, deixem-me aqui, há um paradoxo famoso que se chama o paradoxo de Zenão, que não é bem um paradoxo, não é? Mas na altura foi porque ainda não havia um conceito de limite, e que seria o seguinte, não é? Eu quero percorrer, por exemplo, 1 quilómetro e posso fazê-lo da seguinte maneira. Primeiro percorro meio quilómetro, ou seja, metade, depois percorro metade do que falta, que é 1/4, depois metade do que falta, que é 1/8, e continuo por aí fora. Isto já está escrito assim com linguagem atual. Isto nós sabemos que deverá dar 1, no entanto é algo infinito, portanto será que eu chego ao 1 ou não? E portanto isto, à época, se não, era um matemático grego, foi chamado um paradoxo, mas estamos a ver como uma soma de infinitos termos faz sentido atribuir-lhe um valor, uma soma. Tá bem? Então, qual é a ideia? A ideia que temos atualmente é a ideia de limite e, portanto, passamos a definir então o que é uma série e o que é uma soma de uma série. Portanto, partimos sempre de uma sucessão, o 1, o 2, o 3, etc. E vamos dizer que ela se pode somar, ou seja, que é somável, se a sucessão das somas parciais, que é o quê? É o somatório desde o primeiro termo até k, está bem? Isto para cada k é um número e, portanto, temos uma nova sucessão. Se esta pode-se somar se a sucessão for convergente, atenção, com limite finito. O mais infinito dizemos que é divergente, neste caso concreto. Neste caso, faz sentido então, no caso de ter limite finito, faz sentido que esse limite seja a soma da série. E, portanto, dizemos que a série, neste caso, é convergente, que faz sentido falar na sua soma,
Caso contrário, não faz sentido falar na sua soma e a soma é divergente. Portanto, indo aqui este exemplo chamado de paradoxo de Zenão, a ideia era, portanto, eu tenho aqui uma soma infinita, então como é que eu transformo isto em algo finito? Passo a passo. Portanto, primeiro considero o S1 será 1/2, o S2 será 1/2 mais 1/4, o S3 seria a soma dos três primeiros, o S4 seria isto, portanto vamos a ver que temos uma soma infinita, vamos tapando a cauda, portanto a parte e vamos destapando um termo 1 a 1. Isto, a cada passo temos um número concreto, está bem? Não estamos a somar infinitos termos, e no limite passamos a somar infinitos termos. Quando isto tudo corre bem, ou seja, quando eu estou a aproximar-me de um valor finito, dizemos que a sucessão é somável, converge, e o limite faz sentido atribuir-lhe a soma. Tá? É importante ver que não estamos a somar estes infinitos termos de uma qualquer maneira, não. Estamos a começar no primeiro, depois vamos para o segundo, para o terceiro, portanto aqui a ordem é importante. Pronto. É importante, no exemplo que está nas folhas e que foi abordado na aula, em que se percebe isso muito bem. Se eu considerar, por exemplo, a soma que começa em 0 até mais infinito do menos 1 levantado a n, em que isto começa por ser 1, depois é menos 1, depois é 1, depois é menos 1, etc. Reparem como aqui a ordem é importante, não é? Porque um erro comum nisto era, bem, mas isto corta tudo e então dá 0. E depois outra pessoa poderia dizer, não, mas eu corto, mas é este com este e isto dá 1. Quer dizer, podemos fazer aqui imensas coisas e na verdade até podemos obter quase o resultado que quisermos, pensando assim, mas não. O sentido que se dá e o único sentido que se dá a uma soma infinita é uma coisa ordenada, é começar aqui, portanto o S1 seria 1, o S2 seria os dois primeiros, 0, o S3 seria 1, porque é a soma dos três primeiros, portanto consideramos o primeiro aos poucos a andar 2, 3, 4, etc. E portanto a sucessão das somas parciais não converge, porque oscila entre 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Já agora, o SK neste caso será menos 1, aliás, vamos fazer assim, é 1 se o K é ímpar e 0 se o K é par. E, portanto, isto é uma sucessão que não converge de todo. E, portanto, esta série é divergente. E reparem, faz sentido porque aquela conversa que eu estava a ter no início, né, eu poderia, pensando aqui que ia cancelar coisas, podia fazê-lo de várias maneiras. Então, não faz sentido, de uma maneira coerente, atribuir uma soma a isto. Esta é a ideia que está por trás. Está bem? Portanto, a definição é muito rígida. E está aqui. É importante que a percebam. Quanto a exemplos, aliás, primeiro propriedades. Portanto, nós começamos sempre na matemática com esta construção. Primeiro damos uma definição e depois retiramos consequências dessa definição juntamente com exemplos. É assim que se constrói uma teoria matemática. E, portanto, temos as propriedades simples, em que vamos primeiro olhar para aqui e depois vamos olhar para as hipóteses. Portanto, eu estou a somar AN mais BN e fico com, no fundo, uma associativa para somas infinitas, não é? É a soma do primeiro mais a soma do segundo. Isto aqui é preciso ter algum cuidado, porque estamos a somar infinitos termos. Se estimamos a somar 2 ou 3, é sempre verdade que eu posso agrupá-los desta maneira. Mas se eu estiver a somar infinitos termos, por vezes pode convergir e por vezes não. Portanto, isto apenas é verdade quando as séries são ambas convergentes. Tá bem? O que está por trás desta hipótese aqui é que, no fundo, eu tenho duas somas parciais, vamos chamar SK e TK, e estou a aplicar esta propriedade dos limites. Ora, esta propriedade dos limites apenas é verdade quando tudo é finito. Quando tudo é finito. Tá bem? Porque senão posso ter de um lado um infinito e do outro lado não. Tá bem? E aqui a mesma coisa. Um exemplo muito concreto é, quer dizer, se eu tiver o limite de k menos k, deste lado dá 0, mas eu não posso, portanto aqui já aplicando uma regra com menos, isto não é verdade
que este tipo de coisa aconteça, não é? Porque aqui tenho infinito menos infinito. O que é que correu mal aqui no segundo é porque nem tudo é finito. E é isto que justifica que apenas para séries convergentes, precisamos ter este cuidado, é que eu posso partir desta maneira os somatórios, está bem? A mesma coisa aqui quando eu multiplico com um número, chama-se um escalar. Portanto, ele pode, isto é uma distributiva generalizada, há uma soma infinita. Isto corre bem quando o que está aqui é finito, tá bem? Porque não posso ter coisas estranhas. E a partir destas duas, de facto, posso também ter para a diferença, posso ter muitas outras coisas. Pronto, esta é uma propriedade simples. Outra propriedade que por vezes causa enganos, está bem? Portanto vou repeti-la bastante, é uma condição necessária, ou seja, vai apenas numa direção, que é se uma certa série converge, ou seja, se eu ao somar 1, depois somo 1 sobre 2, o 2, o 3, depois somo o 4, isto é uma sucessão de somas parciais que está para isto ir para algum lado, não é? Um certo L. A única maneira disto acontecer é eu estar a somar coisas cada vez mais pequenas. Não é óbvio que isto não se, como estou a somar infinitas, isto não se está a aproximar de nada. Mas isto apenas vai num sentido. Portanto, se for convergente, então o termo geral vai para zero. E já vamos ver daqui a pouco porque é que, apesar de ir para zero, pode não ser convergente. Não é? O que há a reter aqui é que, para que é que isto serve, não é? A utilidade disto é apenas numa direção. A utilidade é pela negativa, não é? Se eu não tiver a conclusão, ou seja, se o n não for para zero, então a série diverge. E é assim que eu uso sempre este resultado e não mais do que isto. Está bem? Pronto. Certíssimo. Portanto, já agora aqui atrás, não é? Se eu quisesse ver de imediato, sem calcular a sucessão das somas parciais, que esta série era divergente, bastaria observar que menos 1 levantado a n não é uma sucessão que vai para zero. Vai entre menos 1 e 1, não é? E, portanto, a série de imediato é divergente sem passar por este trabalho aqui no meio. Então, esta é a utilidade da coisa. Pronto. Vamos então agora para exemplos, não é? E terminamos aqui este vídeo. Então, temos 3 grupos de séries classificadas, das quais sabemos praticamente tudo. Uma delas, e a mais simples, são as séries geométricas. Portanto, eu tenho... Olhem sempre, quando estamos a tratar com séries geométricas, para onde começo. Portanto, neste caso começa em n igual a 0, portanto isto começa por ser 1, r é um número, 1 mais r ao quadrado, etc. Há uma fórmula para as somas parciais, ou seja, de 1 até k, e com essa fórmula conseguimos ver que isto converge se e só se este número r em módulo for menor do que 1. E neste caso, a soma é 1 sobre 1 menos r, algo para decorar, está bem? Vamos na aula, está nas folhas, qual é a fórmula, até já conheciam do secundário para as somas parciais, e depois quando o k vai para infinito apenas converge e vai para este número, quando o r em módulo é menor do que 1. E é divergente nos outros casos. Portanto, isto é se o r é menor que 1, senão não faz sentido falar na soma, está bem? Portanto, alguns exemplos. Pronto, já agora, mais uma vez, esta aqui é uma soma geométrica com r igual a menos 1, portanto também poderia invocar o menos 1 em módulo é 1, portanto é divergente. Mais uma forma rápida de dizer que o somatório de menos 1 levantado a n é divergente. A série de menos 1 levantado a n é divergente. Portanto, mas se eu tivesse, por exemplo, aqui menos 1 meio levantado a n, portanto, ela, como em módulo, menos 1 meio, não se esqueçam nunca do módulo, tá bem? É menor do que 1, então a série converge e tem soma igual a isto. E, portanto, dá 3 meios, 2 terços. 2 terços. Pronto. Certíssimo. Portanto, 2, 3 mais 2 terços. Exatamente.
Muito bem. Então, vamos aqui ver outro exemplo, está bem? Queria-me aqui focar para que é que serve aqui eu perceber onde é que começo. Vamos imaginar, vamos modificar ligeiramente este exemplo. Portanto, por exemplo, o n de 1 até mais infinito, de menos 1 meio elevantado a n. Eu tenho uma fórmula a partir do zero. Então, qual é a diferença entre isto que está aqui em cima e isto que está aqui em baixo? Vamos, se calhar, escrever uns termos aqui noutra cor. Portanto, este começa por ser 1, depois é menos 1 meio, depois é mais 1 quarto, etc. Este aqui começa com n igual a 1, começa por ser menos 1 meio, depois n igual a 2 dá mais 1 quarto, etc. A única diferença deste para este é que isto não contém o n igual a 0. Portanto, o que eu poderia fazer era que se eu quisesse comparar este elemento com este, reparem como a natureza da série, ou seja, a natureza quando dizemos é se é convergente ou divergente, não depende de onde eu começo, porque o que importa é o comportamento no infinito. O que muda, a única coisa que muda é a soma. Tá bem? Portanto, para a soma, preciso perceber que a diferença é o primeiro termo. Quando o n é 0, isto dá 1, portanto, faltaria aqui o 1. Tá bem? Portanto, aquilo que eu vou usar aqui é que, já que tenho a fórmula para a partir do zero, e decorei, vou retirar aquilo que falta, portanto, que é o 1. A partir daqui, isto dá a fórmula, estava ali em cima, 2 terços, menos 1. E pronto, que é menos 1 terço. Tá bem? E portanto, é convergente já agora. Convergente, claramente. E agora estão a perceber o padrão, não é? Portanto, se eu tivesse, fazer assim depressa, de 3 a mais infinito de, vamos pôr aqui outra coisa, 1 quarto levantado a n. Bom, para já, antes de mais, é uma série geométrica, não é? Só está a começar aqui a somar para n igual a 3, mas é geométrica na mesma. 1 quarto é menor que 1, portanto, posso logo dizer que é convergente. Se a pergunta fosse apenas esta, não precisava de fazer mais nada. Portanto, onde eu começo não afeta a natureza da série. A soma, sim. Portanto, eu poderia começar aqui a partir do zero. Para esta eu sei uma fórmula. Agora vou ter que retirar aqueles que faltavam. Né? Falta o n igual a 0, que é 1. Falta o n igual a 1, que é 1 quarto. Falta o n igual a 2, que é 1 sobre 4 ao quadrado, 16. Portanto, falta o n igual a 0, 1, 2. Portanto, isto agora daria 1 sobre 1 menos 1 quarto, menos 1 quarto, menos 1 sobre 16, e agora simplesmente simplificava esta conta. Está bem? Claro que também podem, está isso nas folhas, decorar a fórmula, pelo menos para o... Podem decorar a fórmula para o R levantado a N quando o N começa em 1, está bem? Que é R sobre 1 menos R. Mas se não decorarem também não há problema. A única que é preciso decorar é aquela que começa em 0. Uma outra observação interessante é que, como não importa onde começo, e na verdade a natureza para a convergência, por vezes nas folhas e em todos os livros, não importa por onde começo, simplesmente escreve-se isto ou isto, sendo que, bom, começo num certo 3, 4, num certo número e acaba em infinito. E quando eu ponho isto e isto, quer dizer que são resultados apenas que têm que ver com não a soma, mas a convergência. Pronto. Diviguei um bocadinho mais do que queria. São as séries geométricas. Vamos a outras duas, e depois vamos a exercícios. Portanto, temos as de Mengoli, que já apareceram no capítulo 1, que são séries que têm esta forma aqui. Está bem? Portanto, exemplo de 1 até mais infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Escrevo as somas parciais e vejo que, portanto, o SK
Eu vou seguir um bocadinho mais rápido. Isto corta tudo, menos o primeiro e o último. Portanto, isto daria... portanto, isto é o somatório com n de 1 até infinito, de 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Portanto, isto dá 1, depois menos 1 meio, mais 1 meio, corta já, menos 1 terço, etc. Isto corta tudo e sobra apenas o último, que é 1 sobre k mais 1. Aqui enganei-me, é um k. Pronto, e portanto, tenho uma coisa muito simples, e eis que justifica que esta série, também sei tudo sobre ela, ela converge se e só se o SK é convergente, isso, ok, não importa, é mais esta parte que importa. Se a sucessão que está ali envolvida, o BN converge. E esta é a forma, neste caso concreto, dá B1 menos o limite. Portanto, este é o segundo e, na verdade, o último exemplo de uma classe de séries das quais nós sabemos a soma. Também. Em geral, não se sabe a soma das séries. Está bem? Pronto. Aqui há também a observação importante que quando esta série converge, esta sucessão converge, BN, a sucessão dos BN mais 1 também converge para o mesmo sítio. Portanto, podem pôr aqui BN mais 1 ou BN, é exatamente a mesma coisa. Bem? Já disse isto noutros vídeos. Portanto, a diferença entre a sucessão BN e a sucessão BN mais 1 é apenas que uma é um shift de 1 para a direita na lista. E, portanto, o limite no infinito é exatamente o mesmo quando diz isto. Muito bem, séries de Mengoli ou telescópicas. E antes de ir para pequenos exercícios, esta é a última classe que é útil, que são as séries de Dirichlet. Portanto, tenho aqui uma coisa deste tipo, 1 mais 1 sobre n, perdão, sim, 1 sobre n mais 1 sobre, aqui, n igual a 1 dá isto, n igual a 2 dá 2 levantado a p, mais, queria escrever assim, 3 levantado a p, etc. Reparem como este termo, para p positivo, vai sempre para zero. No entanto, por vezes diverge, por vezes converge. Tá? Portanto, ela converge apenas quando este número, o expoente, é maior do que 1. Portanto, um caso importante é o caso p igual a 1, que é esta aqui. E, portanto, estamos aqui a dizer que 1 mais 1 meio mais 1 terço, se eu somar tudo isto, isto dá, na verdade, mais infinito. Apesar de eu estar a somar coisas cada vez mais pequenas. Isto é, como podem observar, uma explicação para eu não posso inverter esta flecha aqui, esta seta. Eu posso ter que o termo geral, vou estar a somar cada vez coisas mais pequenas, mas a série converge. Não, pode convergir ou não. Tá bem? Portanto, é só neste sentido. E a coisa é verdadeira. Uma maneira rápida, não é? Isto não é uma demonstração, mas de perceberem porque o 1, porque é que o 1 é aqui uma transição. A explicação é muito, muito simples. É apenas que, portanto, nós temos ali 1 sobre n levantado a p. Não é? Vamos ver os gráficos de x levantado a p. Ora, quando o p é maior do que 1, há aqui uma diferença. P igual a 1 dá assim. P maior do que 1. P maior do que 1. E aqui com outra cor, P menor do que 1, dá uma coisa tipo raiz, não é? Assim. Isto é P menor do que 1. E do meio é P igual a 1. Portanto, isto é o gráfico de x elevado a P. 1 sobre n é um número que está entre 0 e 1. E vai sendo cada vez mais pequeno. Então, qual é a diferença? É que para P maior do que 1, um número que inicialmente estava entre 0 e 1 fica ainda mais pequeno. E, portanto, isso ajuda a que as somas estejam a estabilizar. Não é? Estou a somar termos cada vez mais pequenos. Para P menor do que 1, apesar deste número ser pequeno, ele aumenta. Está bem? Portanto, eu tenho aqui o 1 sobre n, tenho aqui o 1 sobre n, e, portanto, vê-se quando o P é maior que 1, este número 10, portanto, na verdade, estou a somar coisas cada vez mais pequenas, quando o P é menor que 1, este número sobe. E é isto que explica, intuitivamente, porque é que o 1, há aqui uma transição de divergente para convergente no 1. Muito intuitivamente.
Então, temos aqui estes três grupos de séries importantíssimos. Terminamos com um pequeno exercício. Pronto, vamos aqui ver, por exemplo, este. E, bom, este aqui. Vamos fazer aqui o D, então. No D, muito bem. Este é um dos casos em que vai dar jeito partir a série em dois. E eu vou poder fazê-lo, como vimos lá atrás, porque ambas as séries convergem. Portanto, eu vou tratar estes dois em separado e vou a posteriori dizer que pude fazê-lo porque ambos têm uma soma infinita, portanto, são convergentes. Portanto, tenho assim algo deste género aqui. E em ambos os casos tenho série geométrica. Portanto, aqui este 2 pode passar para fora, por uma das propriedades das séries, e organizar a coisa de modo a perceber que tenho uma soma, tenho uma série geométrica, está bem? Mais uma vez, quando se pede a soma, das duas uma, ou há de ser de Mengoli ou geométrico, porque não sabemos muito mais. Aqui a mesma coisa, posso menos 1 sobre 2 elevado a n. Muito bem, e agora vou usar esta fórmula aqui, portanto, que quando eu começo a somar em 1, a fórmula é R sobre 1 menos R. Se não o souberem, isto resulta apenas de termos isto. Esta sim precisam de saber de cor. E este número não é nada mais, nada menos do que 1 sobre 1 menos R menos 1. É daqui que eu chego a esta expressão. Mas pronto, então, portanto, aqui tenho 1 meio, 1 menos 1 meio. Aqui posso dizer que o módulo de 1 meio é menor do que 1. E é uma série geométrica. Assim percebemos ao corrigir que vocês estão a saber o que estão a fazer. E deste lado aqui, a mesma coisa. Portanto, vou usar que menos 1 meio em módulo é menor do que 1. E fico aqui com menos 1 meio. 1 menos 1 meio. E agora posso terminar da seguinte maneira. Portanto, tenho 2. Aqui tenho 1 meio. Corta. E aqui tenho menos 1 meio. 3 meios. 3 meios. Portanto, isto dá 2 menos 1 terço. Que dá, de facto, 6 menos 1, 5 terços. E, portanto, como ambas as séries convergem, a série que está aqui tem soma igual à soma destas duas e dá 5 terços. Está bem? Para outro, portanto, isto é um exemplo de uma geométrica. Este aqui, na C, é uma de Mengoli. Portanto, somatório com n de 1 até infinito, da raiz de n mais 1, menos raiz de n. Ora, isto aqui é da forma, é uma forma bn mais 1 menos bn, com n de 1 até infinito, em que o bn é a sucessão raiz de n. É a sucessão raiz de n. Bom, na verdade, para ser Mengoli, teria que ter aqui este comportamento, bn menos bn mais 1. Portanto, isto, se tiver uma soma, na verdade, vai ser menos a fórmula que está aqui, porque está na forma oposta. No entanto, é de Mengoli também. A única diferença seria trocar o sinal da coisa. Portanto, é uma de Mengoli que converge se e só se o limite do bn existe e é finito. Mas neste caso concreto, o raiz de n vai para mais infinito e, portanto, a série é divergente.
E pronto, tens aqui 2 exercícios e ficamos por aqui. Bom trabalho.